Bom dia, bom dia, bom dia, preciosas do Rei Jesus. Muito bom dia. Estamos aqui nessa série maravilhosa, nessa série que Deus colocou no meu coração e eu tenho certeza que está falando muito também ao seu coração. Uma mulher governada pela sabedoria, uma mulher governada pela Sofia. E hoje nessa série, uma mulher governada pela sabedoria em tempo de crises. Ei, quem é você no tempo de crise? Quem é você quando a crise bate a sua porta? Quando as crises baterem a sua porta e te espremer, vai mostrar o que está dentro de você. E o que está dentro de você é o que você é. Hoje eu quero falar de Joquebede. Joquebede, a mãe de Moisés. Em tempo de crise, ela demonstrou sabedoria emocional, sabedoria divina, sabedoria. Ela foi governada pela Sofia. Eu quero ler com você em Êxodo, a história de Joquebede está em Êxodo, capítulo de número 2. Eu quero ler apenas o verso 7 e o verso 8 dessa reflexão de hoje. Diz assim: então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para ser ama e criar a criança para a senhora? E a princesa respondeu: vá. Meu Deus do céu, que sabedoria dessa menina. Vamos dar um spoiler aqui, um pouquinho de Êxodo 2. Joquebede ficou grávida na época de morte, na época em que se uma mulher hebreia engravidasse naquela época e o filho fosse homem, ela teria que jogar no rio Nilo. Era um decreto de morte e todas as mulheres hebreias tinham que fazer isso. E agora ela engravida, tem o seu filho e esconde por 3 meses. Depois de 3 meses a criança começa a ficar forte, grande, o choro fica alto e agora não dá mais para esconder. E ela agora começa a, com certeza, orar e buscar ser governada pela sabedoria. E ela buscando ser governada pela sabedoria, aqui em Êxodo 2, nos apresenta isso. Um cenário de opressão, de medo, de decretos de morte. Porém, em meio a esse caos, Deus levanta ela com muito governo e com muita sabedoria. E aí ela não reagiu movida pelo desespero. É o primeiro ponto que eu quero falar aqui. Uma mulher governada pela sabedoria, ela nunca é movida pelo desespero, mas pela sabedoria, pelo discernimento e pela estratégia. E também, claro, pela direção de Deus. É muito impressionante essa história, porque era o filhinho dela. E agora ela não queria, claro, obedecer uma ordem tão terrível daquele rei. E aí ela usa de uma sabedoria que nenhuma daquelas mulheres daquela época usou. Ela reagiu não movida pelo desespero, nem pelo medo, mas movida pela sabedoria, pelo discernimento e pela estratégia de Deus. E mais é impressionante que isso, essa sabedoria não ficou só nela. A sabedoria ficou tremendamente na vida daquela criança, na vida da filha dela. Diz a palavra que quando ela fez o cestinho, ela manda agora, ela instrui a filha dela e a filha dela aprendeu direitinho. Vai e olha e vê o que vai acontecer. Claro que ela deu estratégia para aquela menina, mas aquela menina era governadíssima. Ela via a mãe sendo governada
pela sabedoria. E nós sabemos que filhos, hoje em dia, não é criado pelo nosso falar, e sim pelo nosso exemplo de vida. E aquela criança aprendeu. Quando o cestinho chegou perto daquela princesa, a criança estava ali brincando, disfarçando perto, mas muito atenta. Quando ela olhou aquela criança que estava chorando, olha a estratégia, sabedoria, governo de uma mãe governada pela Sofia. A criança diz assim: é uma criança das hebreias. A senhora quer que eu vá arrumar uma ama para amamentar e cuidar dela? Ela fez uma pergunta já dando a estratégia. E a princesa só olhou para aquela menina e disse: vai lá, chama uma ama. Gente, que sabedoria, que estratégia. Isso é impressionante. É impressionante essa sabedoria. A sabedoria não ficou só em Joquebede, ficou na sua filha. Ela foi transmitida pela sua filha, mesmo sendo uma pequena criança. Essa criança demonstrou inteligência emocional. Ela demonstrou ousadia, discernimento espiritual diante da filha de Faraó. Ela foi governada, totalmente governada pela Sofia. Ela foi governada pela mãe, uma mãe sábia. Ela foi instruída. Ela realmente reagiu em momentos de crises. Ela ensinou, Joquebede ensinou a sua filha a influenciar gerações. Quando uma mulher é governada pela sabedoria de Deus, ela sobrevive às crises. E não só sobrevive às crises, ela governa, ela ensina, ela instrui a filhos fortes, filhos que também seriam governados pela sabedoria de Deus. Quero hoje falar de 3 pontos aqui dessa história. Eu quero hoje abordar 3 pontos que me chamou muito a atenção nessa história. O ponto número 1 que eu quero abordar aqui. Joquebede foi uma mãe que agiu pela fé e pela inteligência. Ela não agiu só pela inteligência, ela agiu pela fé e pela inteligência. Joquebede sabia que não poderia lutar contra o decreto, contra o sistema de Faraó. Ela sabia disso, mas ela poderia agir aliada com Deus. Ela poderia agir aliada com a sabedoria, e isso ela fez, e fez com maestria. Ela não escolheu esconder Moisés a vida toda, porque nem daria certo isso, mas ela resolveu também não entregar o sistema e entregar nas mãos de Deus. Ela colocou nas mãos de Deus, usando uma estratégia simples, porém cheia de discernimento. Quando ela faz aquele cestinho, betuma aquele cestinho e coloca aquele cestinho, sabe o que eu creio que ela falou? Deus está nas tuas mãos, eu vou colocar aqui e vai chegar até a princesa na hora que ela estiver tomando banho, e ela vai se compadecer do meu filho. Ela foi uma mulher governada pela sabedoria. E uma mulher governada pela sabedoria, ela sempre tem estratégia certa para o momento certo. Eu quero te lançar aqui uma pérola e quero que essa pérola permeie na sua vida para sempre. A pérola é a seguinte: a sabedoria divina nos ensina quando segurar e quando entregar. Você pode receber isso? Uma mulher que tem sabedoria, ela vai sempre saber a hora de segurar e a hora que não dá mais para segurar, a hora de entregar, mesmo que isso seja aquilo que ela mais ama. Há momentos em que insistir é desobediência. Escute,
Há momentos, Deus está falando com você. Tem momento que se você ficar insistindo nisso aí que você quer, é desobediência. E você não pode viver em desobediência. Você precisa viver em uma vida de confiança, de confiar. Há momentos que insiste em confiar. Há momentos que é preciso desistir. Amém? Joquebede nos ensina que mulheres governadas pela Sofia não age com pânico, não toma decisões impulsivas. A maioria das mulheres comete esse erro, né? Joquebede também aqui nos ensina que confiar em Deus é entender que Ele está no controle e no comando de todas as situações, mesmo quando nós não estamos entendendo o processo. Segundo ponto que eu quero abordar aqui nessa reflexão, esse é maravilhoso. A filha de Joquebede tem uma inteligência emocional que discerne o tempo de falar. Olha a inteligência emocional dessa menina. Ela só fala na hora certa, no momento certo, em uma pergunta precisa. A menina aqui não se desesperou, não. Ela observou e esperou o momento certo, então falou com precisão. Ela demonstrou governo, ela demonstrou autoridade. Olha o que ela fala. É uma criança das hebreias. Não quer que eu arrume uma ama para amamentar e cuidar dele para a senhora? Olha só, uma pergunta sugestiva. Era a pergunta que aquela criança, ou seja, Miriam, tinha para aquela princesa. Mesmo sendo uma criança, ela demonstrou leitura emocional do ambiente. Ei, mulher, você precisa aprender isso. Precisamos fazer uma leitura do ambiente da qual nós estamos em crise. Ela demonstrou o que também? Sabedoria, estratégia na abordagem. Meu Deus, quanta inteligência emocional, quanto domínio próprio, quanto governo de Sofia tinha sobre essa criança. Ela agora demonstra sabedoria, estratégia na abordagem. Ela fala alinhada ao propósito. Que menina é essa? Que educação foi essa que Joquebede conseguiu passar para a sua filha? Aquela criança não acusou o faraó. Ela podia falar, tá vendo? As hebreias estão fazendo isso. As crianças estão tudo morrendo por conta do teu pai, por conta de faraó. Não. Ela não acusou o faraó. Ela não confrontou a princesa. Apenas fez uma pergunta cheia de sabedoria. Ela fez uma pergunta cheia de solução. Aleluia. Deixa eu te contar aqui uma verdade. A Sofia, ela vai sempre nos ensinar como falar, quando falar e o que falar. A sabedoria vai sempre te ensinar, me ensinar a fazer isso. Escute isso, nem toda verdade precisa ser dita de qualquer jeito. A sabedoria nos ensina a ter um tom de voz diferente, uma abordagem diferente, um jeito diferente de falar. A palavra do Senhor diz que a palavra branda, ela desvia o furor. Isso está em Provérbios. Você quer desviar qualquer furor? Saiba falar, mulher. Terceiro ponto aqui para finalizar essa reflexão. Uma mulher governada pela Sofia
forma gerações sábias. Eu quero liberar isso para sua vida, eu quero liberar isso para minha vida. Uma mulher governada pela sabedoria sempre vai gerar gerações curadas, gerações sábias. Joquebede soube educar essa menina. Joquebede soube educar Miriam. Ao instruir ela, com certeza, ela ensinou, não só com palavra, ela ensinou com exemplo. Aquela mulher, com certeza, ela tinha exemplo no seu proceder e não só no seu falar. Porque hoje nós sabemos que os filhos não é o que nós falamos e mandamos, mas sim o que nós fazemos. Então, a filha de Joquebede aprendeu muito com ela. Ela aprendeu o quê? A confiar. Ela aprendeu o quê? A observar antes de agir. Ela aprendeu o quê? A usar a boca como um instrumento de solução e não de conflito. Ela aprendeu isso com a sua mãe. E qual foi o resultado? O resultado foi tremendo. A mesma mulher que gerou Moisés foi a mesma que recebeu, foi a mesma que teve salário para cuidar dele e cuidar livremente, sem ter medo dele ter que viver aquela sentença de morte. Então eu finalizo agora com uma pérola, a última pérola dessa reflexão para você, mulher. A pérola é o seguinte: mulheres governadas pela Sofia não cria filhos apenas fortes, criam filhos sensíveis ao quê? A voz de Deus. Então, uma mulher governada pela Sofia, ela vai criar filhos, não só fortes, mas filhos governados pela sabedoria de Deus. Joquebede nos mostra que a sabedoria divina não é ausência de medo, mas decisão de confiar mesmo com medo. Sua filha nos revela que não existe idade para ser governada pela Sofia. Quando se cresce em um ambiente de fé, de sabedoria e de discernimento. Eu quero ser boca de Deus, eu quero orar com você nesta manhã. A minha oração nesta manhã é que a Sofia direcione e dirija os nossos passos. Que nós possamos ser como Joquebede, que nós possamos entregar os nossos filhos nas mãos do Senhor. Que nós venhamos ser mulheres governadas pelo Espírito, mesmo em tempo de crises. Você pode receber isso? Então receba no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do doce Espírito Santo de Deus. E até segunda-feira, se o nosso Abba assim quiser, com o nosso maravilhoso, inegociável, o pão antes do pão.